Esse filme que chegou essa semana nos cinemas me tocou profundamente e eu não estava preparado para isso, ao abordar a solidão na realidade do abandono com um misto de doçura e tristeza de partir o coração. Eu tô falando de Um Pai para Lily, aquele típico pequeno grande filme que não vai encontrar muito espaço nas salas de cinema, ainda mais uma semana com lançamentos como Thunderbolts da Marvel, mas você vai querer conhecer e descobrir. Vai por mim, eu garanto. Porque, além de comovente e inspirado numa curiosa história real, o filme estrelado por Barbie Ferreira consegue tocar em temas reconhecíveis de forma muito cuidadosa, indo além das lágrimas fáceis ao propor uma reflexão não só sobre o vazio que a gente cria para nós mesmos, mas principalmente sobre a solidão que o mundo insensível e falsamente conectado só parece alimentar. Eu não esperava encontrar aqui um filme tão profundo, e esse é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar um pouco mais sobre Um Pai para Lily, eu quero pedir pra vocês deixarem um like no vídeo, é fácil, é só aqui embaixo, rapidinho você dá um like, compartilha se você gostar da minha opinião, se você gostar do filme, e não esquece principalmente de seguir o Barata no Cinema. Nós estamos chegando aí à marca de 5.000 seguidores, nos próximos dias, se tudo correr bem, e eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês para isso. Até porque só aqui, muito provavelmente, você vai encontrar espaço para filmes como Um Pai para Lily, aquele tipo de lançamento que pode parecer menor, mas, entre aspas, descartável, que não deixa de ser um sintoma sobre o mundo que o próprio filme tenta contestar. Porque essa é a história de Lily, uma jovem com uma trajetória, sabe, uma formação tão triste, que ela faz a terapeuta chorar logo na primeira sessão. Só que Lily não tinha muita noção disso. Ela não sabia lidar com o vazio ou sequer tinha noção que ele tomou conta da sua vida. Ela só queria parecer bem, funcional, simpática. Ela só queria, por exemplo, se aproximar do pai, Bob Travino. Guarda esse nome. Um chantagista emocional e egocêntrico que nunca se importou de verdade por Lily. Ainda assim, apesar de tudo isso, Lily queria ter o pai na sua vida. Ela queria ter o pai por perto. Tanto que ela decide mergulhar no Facebook na tentativa de pedir desculpas por algo que nunca fez. O que Lily não sabia é que iria encontrar um outro Bob Travino, um completo estranho, e que o acaso uniria dois indivíduos solitários numa história de amizade com muito a revelar sobre a realidade deles. Enquanto eu assistia Um Pai para Lily, eu lembrei muito de um outro filme que me tocou de verdade, a animação Mad Max. Principalmente pelo sentimento de estranhamento que esse filme causa. Porque mesmo vivendo num mundo conectado, ou pelo menos pretensamente conectado, a gente tende a rejeitar o ato de se relacionar com o estranho. A realidade meio que não permite isso. Nós, de verdade, vivemos num mundo de oportunistas, de agressores, de indivíduos capazes de atos perversos. Isso é um fato. Mas é só isso. E a beleza que pode surgir de relações fortuitas como essa. É tocante como a história de amizade entre Lily e Bob, o postiço, começa com um like. A manifestação de carinho mais básica numa rede social, por isso eu peço tanto pra vocês aqui. Pra quem tem milhões de curtidas, um like é só mais um like. Mas pra quem parece estar offline no mundo conectado, esse like, ele pode ter poder. Tem uma cena em Um Pai para Lily que me quebrou assim inesperadamente. É uma cena super simples. Nela, é comovente como Bob, vivido pelo John Leguizamo, aliás, um ator bem mais talentoso que Hollywood faz parecer, tá sempre dando papéis bem mequetrefes pra ele, e aqui ele tem um personagem mais complexo. Nessa cena ele tenta explicar pra esposa o começo dessa aproximação com uma estranha, uma jovem estranha. Ele pega o celular, ele vê o celular, ele mostra as postagens pra essa esposa, e ele fala, aqui ela tá querendo dizer algo. Ninguém está ouvindo. Ela precisa ser ouvida. Ele manifesta para a esposa essa preocupação a partir de uma passada no feed, um feed sem likes, um feed de uma pessoa que fala para ninguém ler ou ouvir. Só que ninguém ouvia Lily, ou jovens mulheres como Lily. E o filme é sobre isso. A diretora Tracy Lehman se recusa a resumir tudo a diagnósticos óbvios, muito comuns em filmes como esse. Essa não é
mais uma história sobre a crise de autoestima de uma jovem mulher. Essa não é mais uma dramédia sobre a importância do amor próprio. Lily se amava, sempre se amou, mas o mundo não estava nem aí pra ela, e isso machuca. Um pai pra Lily se reconhece no vazio dos personagens, na dor silenciosa gerada pela ausência, na insensibilidade de um ecossistema social incapaz de se importar. Em vários momentos do filme, quando Lily, no seu modo meio carente de ser, um pouco afobada, tenta manifestar preocupação com os outros, o mundo enxerga ela sempre com estranhamento. Nós também em algum nível, e eu preciso confessar, ela é abordada por vizinhos, pela polícia, quase atropelada. É como se dois estranhos não pudessem se ajudar, não pudessem se importar um pelo outro, como se isso fosse perigoso, proibido. Mas será que é mesmo? Ou isso tudo não passa de uma desculpa para um mundo que costuma se isentar dessas pequenas responsabilidades que temos um para o outro? A beleza em Um Pai para Lily está nesse exercício de empatia, no simples ato de ouvir e retribuir a atenção, não só com afeto, mas com preocupação, com gentileza, com cuidado. Quanto mais a gente mergulha nessa peculiar relação movida pela carência afetiva, mais a gente identifica o poder do afeto. E o filme, em hipótese alguma, precisa pesar a mão para reforçar isso. Um Pai para Lily não persegue lágrimas fáceis. Tracy Lehman se recusa a explorar ou a relativizar as emoções mais íntimas desses personagens. Existe muita delicadeza no retrato de uma jovem filha da disfuncionalidade familiar, mas também na serenidade anestesiada de um homem incapaz de lidar com uma tragédia pessoal do seu passado. Eu adoro como a câmera da diretora foca na construção da intimidade entre os personagens, nos diálogos rasos e um pouco desconfortáveis entre estranhos que aos poucos ganham profundidade, se tornam confidências, revelam a verdade que eles tentavam sufocar, mas não conseguiam mais. E sempre com potência visual, com enquadramentos fechados que quebram essa inércia dos planos abertos, procurando as expressões dos atores, com uma fotografia em tons lavados que repentinamente ganha cores mais acolhedores. O filme em si pode até seguir uma estrutura narrativa convencional dentro dessa lógica das dramédias do cinema independente americano, mas o roteiro tá sempre encontrando formas de elevar tudo, o que fica bem claro em especial quando o assunto é a figura do pai biológico vivido por French Stewart, o Bob Travino original. Que raiva esse personagem me deu, porque ele não precisa agir com agressividade para parecer agressivo. Ele é egocêntrico, é um chantagista emocional, se coloca num papel de vítima para manipular uma jovem claramente abalada e consegue. Ele é mais maduro, mais experiente. Há muito tempo eu não via um filme retratar a perversidade paterna e masculina de forma tão livre dos clichês abusivos, sem desculpas. Ele não é alcoólatra, um homem quebrado por algo, ele só é ausente, cronicamente oportunista. E a resposta a esse homem odioso surge na poderosa atuação de Barbie Ferreira. E eu gosto muito dessa atriz. A estrela da série Euforia transborda a verdade ao mergulhar nas emoções conhecidas e nas silenciadas de uma personagem muito triste. E isso sem tornar Lily uma mulher frágil, porque por trás da dor existe coragem, por trás do desespero existe carinho. E Barbie Ferreira captura tudo isso numa performance que impacta nos momentos certos, que alcança a emoção naquelas cenas que, de fato, você se conecta e pouco a pouco entende essa personagem. Um Pai para Lily definitivamente não é mais um daqueles feel-good movies que romantizam sentimentos complexos para fazer o público chorar. O que a gente vê aqui é uma metamorfose de uma jovem num filme que não anula nenhuma emoção. Ele se permite rir, se permite chorar, se permite odiar. E eu não estava nem preparado, nem esperando por isso. Um Pai para Lily chegou nos cinemas e eu quero saber a opinião de vocês. Já viu esse filme? Vai ver? Ficou interessado? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais. Tchau, gente.